A paz do Senhor, meus irmãos. Meu nome é Thiago Tis, do canal Graça e Conhecimento. E hoje nós vamos dar continuidade a essa nossa série do Tabernáculo de Moisés. E como ele aponta para muitas realidades na nova aliança. Hoje, em especial, eu quero falar um pouquinho do dia da expiação, ou o dia do Yom Kippur. Basicamente, hoje eu não vou ler muitos textos, eu quero apenas que você acompanhe junto comigo este mapa mental que vai estar na tela, porque no dia de hoje eu quero descrever um pouquinho de como era a rotina do sumo sacerdote. Então, de uma forma bem breve, de uma forma resumida, eu quero descrever para vocês como era realizado esse dia do Yom Kippur, ou o dia da expiação, também conhecido como dia do perdão. Esta era uma das principais festas daquela lista de 7 festas, dividida em 3 grandes convocações anuais, né? Então você tinha ali 7 festas, 3 convocações anuais, e dentre todas elas, talvez podemos dizer que a mais importante era o dia da expiação. Por quê? Porque era o que definia como seria o próximo ano, se o povo estaria debaixo da bênção de Deus, debaixo do perdão, debaixo da graça ou debaixo do juízo. Então, era uma das festas mais importantes. Cada uma tem a sua importância, cada uma delas tem o seu peso, principalmente na nova aliança, na revelação da nova aliança. Mas essa festa, ela é muito importante, até mesmo porque quando você estuda o livro do Apocalipse, você vai ver que o livro do Apocalipse ele está apontando muito claramente para esta festa da expiação. Embora o livro do Apocalipse fale tanto da festa das trombetas como da festa dos tabernáculos, mas ela aponta muito enfaticamente para a festa da expiação, o Yom Kippur, o dia do perdão. Então, eu quero convidar você para me acompanhar nesse mapa mental para você entender um pouquinho de como era a rotina do sumo sacerdote no dia da expiação. Nós ainda vamos falar em vídeos que você vai encontrar aqui na nossa playlist, no comentário fixo ou na descrição do vídeo. Você vai encontrar vídeos onde a gente vai falar sobre o sacrifício que era realizado, o sacrifício contínuo, todos os dias. A gente vai comentar ali sobre sacrifícios que eram realizados no dia das festas, mas hoje em particular eu quero falar sobre o sacrifício do dia da expiação. E você vai encontrar outro vídeo onde nós vamos falar ali sobre a veste do sumo sacerdote, a veste que ele usava durante todo o ano, e a veste dos sacerdotes comuns que também oficiavam no templo. E também vamos ter ali um vídeo falando sobre a veste do sumo sacerdote no dia da expiação, tá? Porém, hoje eu quero falar um pouquinho sobre como era a rotina do sumo sacerdote, dessa entrada e saída do templo, né? De como o sacerdote oficiava durante o dia do Yom Kippur. Então, só para vocês terem uma ideia, a primeira questão que eu quero compartilhar com vocês é que a rotina do sumo sacerdote durante esse período era uma rotina muito intensa. Só para vocês terem uma ideia, no dia da expiação, dia do Yom Kippur, segundo os estudiosos, o sumo sacerdote ele usaria uma média de 5 conjuntos de roupas. 3 adornadas com detalhes em ouro e tudo mais, e 2 de linho finíssimo, daquele linho puro, branco, que era a veste que ele usaria sempre que ele cruzasse para dentro do lugar santíssimo. O sumo sacerdote ele tomava uma média de 5 banhos, eram banhos ritualísticos chamados de mikvé, né? E ele lavaria pelo menos 10 vezes mãos e pés durante o dia. E durante esse dia ele entraria
3 vezes no lugar santíssimo. Na verdade, existe uma quarta vez que eu vou falar lá no final desse vídeo, mas a média é 3 vezes eram as entradas principais que ele entraria dentro do Santíssimo, lá onde ficava a arca, né? Aqui dentro, ó. 3 vezes ele entraria neste lugar vestido com aquelas vestes de linho fino, branco. Então, quando a gente fala do Yom Kippur, essa festa, ela era realizada no mês 7, dia 10. Quando a gente olha para esse dia, você tem que lembrar que no dia 1º do mês 7 era realizada a festa das trombetas. E neste dia, basicamente era um dia que se tocava trombetas, era um dia onde se festejava. Então, do dia da festa das trombetas até o dia da expiação havia um intervalo de 10 dias. Primeiro dia, festa das trombetas, 10º dia, festa da expiação. Então, o primeiro e o segundo dia, basicamente, eram 2 dias onde tinha uma espécie de festa, onde o povo estava começando a anunciar que viria o dia da expiação. Porém, os próximos 7 dias antes do 10º dia, esses 7 dias eram dias de preparação, dias onde o povo deveria se preparar, porque quando chegasse o 10º dia, era um dia de juízo, um dia onde Deus entraria em juízo com o povo. Então, só para vocês terem uma ideia, durante esses 7 dias, o povo todo se prepararia, o povo todo estaria muito atento às coisas que aconteciam nesse dia e como seria o seu procedimento, mas o sumo sacerdote em si, ele também tinha uma rotina toda especial. Por quê? Nesses 7 dias, o sumo sacerdote se reunia com todos os sacerdotes e ele estaria se preparando para o dia da expiação, revendo todos os rituais, os ritos, o cerimonial, como ele realizaria os sacrifícios para que no dia não desse nada errado, para que ele não cometesse nenhum erro. E junto com o sumo sacerdote tinha ali uma espécie de vice-sumo sacerdote. Você vai entender o que é isso. Era um sacerdote que estava sendo treinado junto para auxiliar o sumo sacerdote no dia da expiação e caso houvesse alguma coisa de errado, algum imprevisto, algum empecilho que impedisse o sumo sacerdote de realizar os sacrifícios, então ele seria aquele que sucederia para poder fazer as coisas no dia da expiação. Agora, quando você olha para todos esses cerimoniais, você vai ver que quando chegasse o dia 10, então era onde o sumo sacerdote ele ia começar de manhã cedo. Então, basicamente, aquela noite do dia 9 para o dia 10, o sumo sacerdote praticamente nem ia dormir. Ele ficaria acordado, ali teria os anciões, os outros sacerdotes que ajudariam ele, revendo todos os rituais para que no dia ele fizesse tudo certinho da forma como havia sido prescrito. Então, no 10º dia, dia da expiação, o sumo sacerdote começava a oferecer os seus rituais normais, que era chamado ali do sacrifício contínuo, realizado nas manhãs e nas tardes. Então ele ia normalmente entrar até aqui dentro do santo, ele iria queimar incenso, ele iria acender o candelabro, iria arrumar a mesa dos pães da presença, tudo normalmente. E então o sumo sacerdote, ele iria tomar um banho depois que ele fez todos esses as primeiras ofertas do dia. Ele iria tomar um banho, aquela mikvé, onde ele lavaria mãos, lavaria pés, e ele iria trocar as vestes sacerdotais agora por vestes de linho fino. E aí você vai ver que a veste do sacerdote era esta veste aqui que você está vendo na tela. Colorida, com azul, branco, o púrpura,
o escarlate. Então você tinha toda essa veste sacerdotal com ouro na testa, com pedras preciosas. Porém, no momento que ele fosse fazer agora, entrar nos rituais do dia da expiação, para poder entrar no lugar santíssimo, ele se despiria dessas vestes e agora ele iria se vestir com vestes de linho fino. E não é por nada que você vai ver lá no no Apocalipse 1, você vai ver alguém vestido, um semelhante ao Filho do Homem, vestido de linho branco, fino, puro e com cinturão de ouro. Na verdade, o sumo sacerdote era só linho fino, não tinha o cinturão de ouro, mas ali você vê o Filho do Homem, que é uma tipificação de Cristo, e o ouro fala daquilo que é divino, então você vê Cristo glorificado, né, como um sumo sacerdote, apontando para as vestes que o sumo sacerdote usava no dia da expiação. Então você vê já em Apocalipse 1 uma primeira inferência ao dia da expiação, que é essa festa do Yom Kippur, essa festa do dia do perdão. Nesse momento, então, quando o sumo sacerdote terminou de oferecer o sacrifício contínuo, as ofertas normais do dia, ele agora ia começar a oferecer o ritual, então, ia começar a desenvolver aquilo que era o ritual do dia da expiação, o dia do Yom Kippur. Depois de ter se vestido, então, basicamente, seria trazido ao sumo sacerdote aqui nesta ala, que é a parte do sacrifício, seria trazido ao sacerdote um novilho. O que é um novilho? Um touro. Então seria trazido um novilho aonde o sumo sacerdote imporia as mãos sobre esse novilho, sobre a cabeça dele, e o sumo sacerdote confessaria os seus pecados. O sacerdote ia primeiro oferecer uma oferta pelos sacrifícios do seu próprio pecado. Porque você lembra que o autor de Hebreus diz que o sumo sacerdote, todos eles tinham pecado, né? O único sacerdote que não teve pecado foi o próprio Jesus. O nosso sumo sacerdote sem pecado, sem culpa, sem mácula. Então você vê que o sumo sacerdote oferecia sacrifícios por ele mesmo. Então o primeiro sacrifício era o de um novilho. Ele imporia as mãos sobre o novilho e esse novilho, ele declararia os pecados diante do povo. Imagina a vergonha, né, de alguém tendo que declarar os seus pecados diante de todo o povo que estava, né? Lógico que nem todo o povo conseguia entrar dentro do átrio exterior, né? A maioria tinha que ficar do lado de fora. Mas dentro do átrio, nesse dia da expiação, tinha muita gente que estava ali vendo a expiação sendo feita. Então todos aqueles que conseguiam entrar, eles ficavam ali vendo o ritual sendo oferecido. Então, você vê ali que, diante de todo o povo, o sumo sacerdote impunha suas mãos sobre a cabeça daquele novilho, daquele touro, e o sumo sacerdote ia declarar os seus pecados sobre ele. E aqui entra uma questão que você vai ver que em Hebreus 6 vai falar sobre os rudimentos da fé, e ele lista ali, acho que se eu não me engano, 6 rudimentos, ou seja, coisas que são comuns, que as pessoas deveriam aprender logo de início. E dentro desses 6 rudimentos ele fala de a doutrina de imposição de mãos. Porque o povo judeu, ele cria numa questão chamada de transferência. E isso inclui transferência de unção, transferência de pecados ali. E você vê que o sumo sacerdote impunha as mãos sobre aquele touro, aquele bezerro, e ele declararia todos os seus pecados. Então é como se o sumo sacerdote transferisse uma transferência do seu pecado para aquele animal. E você vê que na própria lei dizia assim, ó, que o sacrifício ele seria realizado conforme a condição de cada líder. Vocês vão ver num outro vídeo que vai estar aqui na playlist, onde a gente vai ler Levíticos, que você vê assim, ó, que se um sumo sacerdote pecasse, ele deveria oferecer um sacrifício grande, né? Um sacrifício que custasse, que era caro, que era um boi, um novilho. Se o povo todo pecasse e ele reconhecesse, deveria ser trazido um boi, e os anciãos colocariam a mão sobre aquele boi e declarariam o pecado do povo, porque os anciãos, eles eram o representante do povo, né? Essa palavra ancião, até no Novo Testamento, vai ser traduzida como presbítero, presbitério da igreja.
os bispos, né? Quando você olha para um líder, se fosse um príncipe do povo, um líder, se eu não me engano, ele deveria trazer ali um bode. E se fosse uma pessoa mais simples, alguém da congregação, alguém do povo, ele deveria trazer um novilho, uma ovelha. E dependendo se a pessoa fosse muito pobre e ela não tivesse essa condição, ela poderia trazer pombinhas, né? Pombarolas. Então tinha ali toda uma lei. Mas você vê que o sumo sacerdote ele estava lá em cima, porque ele era um representante com autoridade que ligava Deus ao povo. Então você vê que ele, para oferecer os seus pecados, ele tinha que oferecer um novilho, um boi. Então a primeira oferta no dia da expiação era um novilho, que seria trazido ali. Nesse dia seria trazido um novilho, um boi, né? E nesse dia seria trazido também 2 bodes, que eram os bodes da expiação. Daí é que surge aquela expressão, bode expiatório. Então você vai entender, porque está ligado ao dia da expiação, onde também eram sacrificados 2 bodes. E eu já vou contar para vocês como é que isso se sucedia. Então, nesse momento, o sumo sacerdote receberia esse novilho, ele receberia os 2 bodes e um carneiro. O carneiro, se eu não me engano, ele está associado ao último sacrifício, que ele seria para o sacrifício da tarde, ou aquele sacrifício contínuo normal do dia a dia, né? O primeiro sacrifício era quando o sumo sacerdote impunha as mãos sobre o boi, sobre esse touro, sobre esse novilho, ele declararia todos os seus pecados aos olhos de todo o povo, e então o sumo sacerdote, ele, depois de declarar os seus pecados, ele mesmo sacrificaria, ele iria degolar, ele iria sangrar aquele bezerro, aquele novilho. E você precisa lembrar que na lei era o próprio pecador que matava o animal. Ou seja, era uma forma da pessoa dizer, da pessoa entender, os meus pecados tiraram a vida desse inocente. Foram os meus pecados que fizeram esse animal inocente ser morto. Então, o próprio pecador é quem tinha que matar o animal diante do sacerdote que pegaria. Só que nesse primeiro sacrifício, era o próprio sacerdote que estava oferecendo pelos seus pecados. Então, ele mesmo iria sangrar, iria matar esse novilho aos olhos de todo o povo, e aquele sacerdote auxiliar que tinha sido treinado junto durante os 7 dias, ele estaria junto com o sacerdote com uma bandeja, uma bacia, pegando o sangue daquele bezerro, né, daquele touro. E durante todo o processo, esse sacerdote auxiliar, ele ficaria mexendo o sangue para não deixar coagular esse sangue dentro da bacia, né? Enquanto o sumo sacerdote ia fazer todo o processo desse dia da expiação. Então ele ficava mexendo. O que acontecia? O sumo sacerdote, junto com esse touro, ele receberia os 2 bodes da expiação que eu comentei com vocês. E esses 2 bodes, eles também seriam sacrificados, porém não nesse momento. Nesse momento, o sumo sacerdote lançaria a sorte sobre esses 2 bodes da expiação. Tudo isso aqui nesse altar de sacrifício, aqui no átrio exterior, a parte de fora. Todo esse ritual que eu estou contando para vocês até agora é aqui fora. Então, por isso que eu deixei aqui esse mapa para você não se perder. Então, o sumo sacerdote, ele lançaria sorte sobre esses 2 bodes expiatórios. E aqui entra uma questão muito interessante que a gente precisa entender. Basicamente, um seria sacrificado ao Senhor, o outro seria levado ao deserto, abandonado no deserto para Azazel. Muitas pessoas vão associar esse Azazel ao próprio Satanás, ao diabo, né? Ou seja, um para o Senhor, outro para Azazel, outro para a condenação, para a perdição. Quando a gente olha para toda essa história, vocês vão ver que na tradição o entendimento que se tinha era que quando o sumo sacerdote lançasse sorte sobre esses 2 bodes, se a sorte caísse para o bode que estava do lado da esquerda,
Então, significava que o povo não tinha sido aceito diante de Deus, que o povo não tinha recebido o perdão de Deus e que o povo teria um ano de juízo. O próximo ano seria um ano de juízo de Deus sobre toda a terra. Porém, se a sorte caísse sobre o bode da direita, então significava que o povo tinha sido aceito, que o povo tinha sido perdoado, era um período de graça, um período de bênção da parte de Deus e que o ano seria um ano abençoado. Então esse era o entendimento, era uma das formas do povo saber se Deus tinha aceitado o sacrifício, se Deus tinha perdoado o povo ou se o povo passaria por um período de juízo da parte de Deus. Outra forma também do povo saber se ele tinha sido aceito ou não, tinha dois sinais basicamente que o povo via. O primeiro era se a sorte era lançada sobre o bode da esquerda, então o povo não tinha sido aceito, não tinha sido perdoado. Mas se a sorte caísse sobre o bode da direita, então o povo tinha sido perdoado, tinha sido aceito. Outro sinal era por meio de uma fita escarlate, uma fita vermelha, que ficava ali na porta do templo e eles colocavam sobre o bode que havia sido separado para Azazel, para ser levado e abandonado, né, deixado no deserto para morrer. Essa fita ela era vermelha, mas diz que depois do sacrifício, ela miraculosamente, isso é tradição, né? Miraculosamente ela ficava branca. Então, os dois sinais para saber se o povo tinha sido aceito, tinha sido perdoado, tinha sido abençoado era ou a sorte caía sobre o bode da direita, ou aquela fita vermelha que era amarrada sobre a cabeça do bode que seria levado para Azazel, ela ficasse branca, né? Porém, aqui entra uma curiosidade que é muito interessante. Você vai ver que, segundo os manuscritos, a partir do ano 40, gravem isso, a partir do ano 40 depois de Jesus, esse sacrifício da expiação continuou sendo feito no templo até o ano 70, que foi o ano da destruição do templo. Né? Então, desde o ano 40, que é aproximadamente ali depois da morte de Jesus, até o ano 70, enquanto o sacrifício ainda continuou sendo realizado no templo em Jerusalém, os historiadores dizem que nunca mais a sorte caiu sobre o bode da direita, ou seja, nunca mais o povo judeu foi aceito diante de Deus. Né? A sorte sempre caiu sobre o bode da esquerda. E nunca mais também aquela fita que ela era vermelha, ela se tornou branca, nunca mais. Ou seja, significa que o povo não foi mais aceito por meio do sacrifício do dia da expiação. Desde o ano 40 até a destruição do templo no ano 70. E a gente sabe o que isso está mostrando, porque a partir da morte de Jesus, a salvação agora, o sangue de Jesus selou uma nova aliança, o sangue de Jesus, ele representa um sacrifício perfeito que estava substituindo o que era sombra. E você vai ver que a partir da morte de Jesus, ninguém mais é salvo ou tem seus pecados perdoados pelo derramamento do sangue de um animal. Pelo contrário, a salvação agora vem pela fé em Cristo Jesus. Então você vê que até mesmo o testemunho de Deus naquele templo, que era uma figura que apontava para a realidade, mostra que depois da morte de Jesus, a salvação nunca mais ela veio, ou o perdão de pecados nunca mais ele pôde ser oferecido ou alcançado por meio do derramamento de sangues. Então olha que interessante isso. Então só para você acompanhar, você vai ver assim, ó, que tinha esse ritual. Então, nesse momento, até esse momento, o sumo sacerdote colocou as mãos sobre o boi, ele declarou os seus pecados. Quando ele declarava os seus pecados, o sumo sacerdote ele ia sangrar, ia matar, né? Ia sacrificar esse boi. E diz que o sumo sacerdote ele proclamava 10 vezes o nome de Deus, o tetragrama, o Yud-He-Vav-He, né? Durante 10 vezes. E enquanto o sumo sacerdote proclamava o nome de Deus durante o sacrifício, diz que todo o povo, aqueles que estavam dentro do átrio ali, vendo esse sacrifício, eles se prostravam, adoravam a Deus e confessavam suas culpas junto com o sumo sacerdote.
Então, olha só que interessante. Depois de ter sacrificado aquele boi pelos seus próprios pecados, depois de ter sacrificado esse novilho, esse touro, o sumo sacerdote ia deixar aquela vasilha de sangue nas mãos do sacerdote auxiliar, que ia estar mexendo constantemente para que o sangue não coagulasse, e o sumo sacerdote ia pegar uma pá especial para esse dia, para tirar brasas vivas, brasas acesas do altar do holocausto, esse altar de bronze. E ele entraria com essa pá até aqui no lugar santíssimo. Só que o detalhe é, ele pegaria essa pá com brasas vivas, brasas tiradas do altar, e ele também pegaria uma porção dobrada de incenso nesse dia, para queimar diante da presença de Deus, para que a Arca da Aliança, o Santíssimo, se enchesse de fumaça e Deus se manifestaria ali dentro, atrás daquela fumaça, daquela cortina de fumaça. Então, olha que interessante, você vê que o sumo sacerdote ele pegava uma pá especial, tirava a brasa do altar, olha só, do altar de sacrifício, isso aponta para a terra, brasas vivas. Ele levaria as brasas até o lugar santo, pegaria uma porção dobrada de incenso e entraria no Santo dos Santos, vestido não com a veste sacerdotal, mas com aquela veste de linho puro, branco. E ele colocaria essa pá no lugar santíssimo, num lugar que tinha um suporte. E olha só que interessante, dizem, segundo os historiadores, estudiosos, que essa era uma das partes mais difíceis, porque o sumo sacerdote tinha que carregar uma porção dobrada de incenso e mais aquela pá, sem deixar cair as brasas vivas, que ele tinha pegado lá no altar de sacrifício, altar de bronze. Então, alguns dizem que ele carregava a pá segurando no maxilar, outros que ele colocava embaixo da axila e ele entrava com a porção dobrada, né, de incenso. E quando ele chegava ali, ele colocaria essa pá com brasas vivas num suporte e ele largaria essa porção dobrada de incenso, causando ali uma nuvem de fumaça, de incenso, diante da arca. Então, depois disso, ele sairia para fora. Então essa foi a primeira grande entrada no lugar santíssimo no dia da expiação, aonde ele entrava com incenso para fazer uma grande cortina de fumaça para que Deus se manifestasse naquele lugar. Depois disso, o sumo sacerdote saía de volta para fora e ele iria voltar aqui no altar de sacrifício. E ele viria para pegar aquele sangue que ele tinha deixado com o auxiliar, o sangue do touro, o sangue do novilho, pelos seus próprios pecados e pelos pecados da sua família, e ele levaria esse sangue do novilho até a Arca da Aliança. Então, nesse dia, o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo com o sangue de touro pelos seus próprios pecados e ele aspergiria 7 vezes, né, sobre a tampa do propiciatório com o dedo o sangue do touro, o sangue do novilho. Então, essa seria a segunda grande entrada dentro do Santíssimo que o sacerdote teria feito. A primeira, quando ele entrou para acender incenso, uma porção dobrada de incenso diante do Senhor. A segunda é quando ele entra com o sangue pelos seus próprios pecados e o pecado da sua família. Agora, ele iria sair desse lugar santo e ele viria até diante desse véu que separava o Santíssimo dos Santos. E ali, segundo a tradição, existia um suporte onde ele deixava essa vasilha com o sangue de touro diante do véu e ele iria sair para fora. Ele voltaria aqui nesse altar de sacrifícios de novo. Agora, com essa saída para o altar de sacrifício, ele iria sacrificar aqueles 2 bodes. Lembra que ele tinha lançado a sorte sobre os 2 bodes? E quando ele lança a sorte, um seria para o Senhor, outro seria para Azazel. Aquele que seria para o Senhor, ele seria sacrificado. Durante esse período do sacrifício, ele declararia 10 vezes o nome do Senhor, o Yud-He-Vav-He. Ele também
pegaria esse sangue e ele entraria também até o Santíssimo, até o local da arca. E essa seria a terceira grande entrada dentro do lugar santíssimo. E ele pegaria esse sangue agora do bode expiatório e ele lançaria, ele aspergiria 7 vezes sobre a tampa do propiciatório. Isso pelos pecados do povo. Agora, olha só, aqui existe uma questão que é muito debatida entre os estudiosos. Por quê? Porque quando o sumo sacerdote ele ia sacrificar o novilho por si, ele colocava as mãos sobre o novilho e ele declararia os seus pecados. Porém, não tem nenhum texto dizendo que o sumo sacerdote colocaria as mãos sobre esse cordeiro, esse bode expiatório que era separado para o Senhor para declarar os pecados do povo. Então, algumas pessoas entendem que sim, que ele também colocava as mãos sobre esse bode, declarando os pecados do povo antes de sacrificá-lo, enquanto outros acreditam que ele declararia os pecados do povo sobre aquele bode que seria levado para o deserto, para Azazel. Tá? Então é como se os dois bodes simbolizassem Cristo, porém o bode para o Senhor simbolizava a parte de Cristo que era sem pecados, e o outro bode que simbolizava Cristo falava da parte de Cristo que levou sobre si os seus pecados. Não que ele tivesse pecado, vamos deixar claro, né? Mas como se a parte de Cristo que ele levou sobre si os nossos pecados. Então, basicamente é uma discussão que tem porque o texto ele não declara que o sumo sacerdote tinha imposto as mãos para declarar o pecado do povo sobre esse cordeiro, sobre esse bode que era para o Senhor. Nessa terceira vez, o sumo sacerdote ele entrava até o lugar santíssimo e ele também ia fazer o mesmo ritual, ele iria aspergir o sangue desse bode, agora pelos pecados do povo, né? O sangue de touro era pelos seus pecados, agora o sangue do bode era pelos pecados do povo, sobre essa tampa do propiciatório. Por isso que vocês vão ver no Novo Testamento a Bíblia dizendo que Cristo é a propiciação pelos nossos pecados, em textos que a gente já leu nos vídeos anteriores. Por quê? Porque o sangue de Cristo foi levado até a arca, até a presença de Deus, que é um símbolo do trono de Deus. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. É daqui que surge essa expressão usada no Novo Testamento, onde Paulo usa os romanos, onde João vai usar nas suas epístolas, né? Então, houve aqui 3 entradas no Santíssimo. A primeira com incenso, a segunda com o sangue de touro e a terceira com o sangue de bode. O sangue de touro pelos pecados do sacerdote, do sumo sacerdote, e o sangue do bode pelos pecados do povo. Então, quando o sumo sacerdote saía do Santíssimo e ele vinha para fora no lugar santo, você precisa lembrar que ele tinha deixado aquela vasilha com o sangue do boi, o sangue do novilho, sangue do touro. Então ele pegava essas 2 vasilhas e ele aspergeria 7 vezes o sangue do touro sobre esse véu, essa cortina que separava o Santíssimo do Santo, e ele também pegava aquela outra vasilha com sangue de bode e também aspergeria 7 vezes sobre esse véu de separação. Então, o que o sumo sacerdote fazia? Depois disso, e aqui também tem um mistério por trás disso, o sumo sacerdote ele misturava os 2 sangues, o sangue do boi e o sangue do bode, junto numa vasilha só, e ele pegaria esse sangue misturado agora e passaria nas 4 pontas do altar de incenso. É como se ele estivesse santificando de dentro para fora toda a criação. Por isso que talvez Paulo vai dizer assim que toda a criação ela geme aguardando a redenção dos filhos de Deus, né? Então você vê que o sumo sacerdote fazia isso e ele iria sair até fora, até o altar de sacrifício. E o que ele iria fazer nesse dia? Ele passaria o sangue agora na saída, ele já tinha entrado 3 vezes no Santíssimo, e na saída, quando ele voltava para a terra, quando ele estava voltando para o átrio exterior, que é um símbolo que aponta para a terra, ele estava voltando para o altar de bronze, ele iria passar
nas 4 pontas do altar, iria aspergir 7 vezes esse sangue, 7 vezes sobre o altar, e esse sangue seria derramado sobre a terra, tá? Numa das pontas do altar, seria derramado no chão, sobre a terra. Então, aqui tem muita revelação conectada ao livro do Apocalipse, onde também está sendo narrado o dia do perdão, o dia do Yom Kippur, o dia de juízo, o dia de quebrantamento, o dia de jejum, de se humilhar. Por quê? Você vê que em Apocalipse 1 começa mostrando alguém como filho do homem vestido de branco, que fala das vestes sacerdotais, no dia da expiação, que o sacerdote se vestia para entrar no Santíssimo. Quando você lê o livro do Apocalipse, você vai ouvir falar sobre meia hora de silêncio. Aonde que acontecia essa meia hora de silêncio? No dia da expiação, quando todo o povo estava ao redor do tabernáculo e alguns até mesmo dentro do átrio exterior ali, aguardando a entrada e a saída do sumo sacerdote do Santíssimo, para saber se eles tinham sido perdoados, se eles tinham alcançado o favor de Deus para aquele ano. Então, você vê que esse sacrifício era muito importante e o povo todo ficava em silêncio aguardando a saída do sumo sacerdote. Então você vê o livro do Apocalipse falando sobre meia hora de silêncio. Aí você vai ver também o livro do Apocalipse dizendo que abriu-se o templo no céu e ele se encheu de fumaça, de nuvens, né, de fumaça. E ninguém podia entrar no templo, no tabernáculo celestial. O livro do Apocalipse vai falar isso. Ninguém podia entrar enquanto não se consumasse as 7 últimas pragas, as 7 últimas taças da ira de Deus. E aqui entra uma questão muito importante, porque muitas pessoas defendem um arrebatamento secreto, um arrebatamento 7 anos antes, onde as pessoas vão estar durante 7 anos comemorando bodas nos céus. Sabe o que a Bíblia diz para nós? Que até se concluir as 7 taças da ira de Deus, ninguém podia entrar no templo, ninguém podia entrar na presença de Deus. Por quê? Porque se encheu da glória de Deus e Deus iria consumar a sua ira por meio daquelas 7 taças. Então, até que se consumasse as 7 taças, ninguém podia entrar no tabernáculo celestial. Então, isso para mim é uma das coisas que exclui um arrebatamento secreto de pessoas passando 7 anos no céu, ali, sei lá, em festa, em bodas, enquanto o restante da igreja, o restante da noiva, que também vai fazer parte da noiva, está aqui sendo perseguida e morta, né? Então, agora olha que interessante. Saíam 7 anjos e eles estão vestidos com a mesma roupa que o sumo sacerdote estava vestido quando ele saía do santo, com aquela roupa de linho finíssimo. Eles estão vestidos com a mesma roupa que o Filho do Homem está vestido. E olha, aqui tem um mistério, né? Eles estão usando a mesma roupa que o sumo sacerdote vestia, linho finíssimo. Que o Filho do Homem está vestido em Apocalipse 1, linho fino com um cinturão de ouro. Um peitoral de ouro. E eles saem para fora com as últimas 7 pragas, 7 taças da ira de Deus. E eles vão derramar 7 taças sobre a terra. Aonde que isso está no dia da expiação? Quando o sumo sacerdote ele entrava a primeira vez, ele entrava com incenso, o templo de Deus se enchia de fumaça, o trono de Deus, a arca da aliança se enchia de fumaça. Ele entrava com a segunda vez com o sangue de touro por si mesmo. Jesus não precisou oferecer sacrifício por si mesmo porque ele não tem pecados. Mas depois ele entrava pela terceira vez agora com o sacrifício de bode, que é um símbolo do próprio sangue de Jesus. Jesus, como sumo sacerdote, entra com o seu próprio sangue, que é o sangue do cordeiro, né? Ele entra com o seu próprio sangue, como o sangue de um bode expiatório. Ele serviu para expiar nossos pecados. E quando ele faz essas 3 entradas, o sumo sacerdote fazer essas 3 entradas, aponta para o ministério de Cristo depois da ressurreição, entrando nos santos e estando diante de Deus. Agora, a saída do sumo sacerdote aponta a volta de Jesus para a terra, né? Essa terceira saída aponta para a vinda de Jesus, a segunda vinda do Senhor sobre a terra. E quando você vê esses 7 anjos
vestidos como Jesus estava vestido, esses 7 anjos vindo aspergir as 7 taças da ira de Deus, ela aponta para a consumação da ira de Deus quando o Cordeiro está vindo, a consumação da ira de Deus sobre a terra. E você vê que o sumo sacerdote, ele pegava esse sangue, agora quando ele estava saindo do santo, ele passava ali naquele véu que dividia, ele pegava o sangue do boi, o sangue do bode, vinha até aqui fora e aspergia, né? Passava sobre as 4 pontas do altar, que aponta para os 4 cantos da terra, aspergia 7 vezes sobre o altar, que aponta para a terra, e depois derramava aquele cálice sobre a terra, um dos cantos da terra, um dos cantos do altar, e aquele sangue vertia, escorria pela terra. Aí você vai ver no livro do Apocalipse, 7 anjos derramando 7 taças da ira de Deus sobre a terra, e isso aponta para o sangue sendo derramado no altar de sacrifício, aspergido 7 vezes. E quando ele derrama aquele sangue, depois de aspergir 7 vezes, ele derrama num dos cantos do altar, no chão, né? Literalmente na terra. Isso aponta para aquele capítulo em Apocalipse onde vai falar sobre o sangue do lagar da ira de Deus escorrendo até os freios dos cavalos, sabe? Tá aqui, ó, no dia da expiação, você vê todas as coisas que estão no livro do Apocalipse acontecendo nesse dia. Só para a gente terminar, no dia da expiação, o sumo sacerdote, depois de fazer tudo isso, ele pegava aquele bode que era para Azazel, impunha as mãos sobre o bode, declarava os pecados do povo e o bode seria levado para o deserto e abandonado no deserto. É isso que o livro de Levíticos declara. Com o tempo, essa tradição, né, o povo incorporou uma tradição de que eles iam lá e lançavam o bode de um penhasco, mas não é isso que o livro de Levíticos mandava fazer. O povo começou a incorporar isso como um ritual para que o bode não voltasse mais, né? Para que não acontecesse do bode voltar. Então eles lançavam ele de um penhasco, né, para que ele morresse. Mas a verdade é que Levíticos declara que ele deveria ser abandonado no deserto para morrer, e não que ele deveria ser lançado para morrer, né? Mas isso é uma questão de tradição. E aí, então, quando o sumo sacerdote voltava, ele iria tomar outro banho, iria se vestir agora com as vestes sacerdotais normais que ele usava durante o ano todo. Ele iria oferecer os sacrifícios normais agora durante a tarde, porque lembra que ele começou de manhã cedo, ofereceu os sacrifícios normais do dia, depois tomou banho, vestiu-se com a veste do dia da expiação, que era uma veste branca, de linho puro, né? Ele tirou as vestes coloridas e vestiu-se de linho branco, ofereceu todos os sacrifícios do dia da expiação. Agora ele vai tomar outro banho, tirar essa veste branca e vai se vestir com as vestes normais do ano, né? E ele vai oferecer o sacrifício contínuo na parte da tarde. Né? Isso já se passou quase todo dia, já está no final da tarde, ele oferece sacrifícios normais, oferece um carneiro, oferece o queima incensos diante da presença de Deus, faz tudo normalmente. Depois disso ele vai tomar outro banho, por isso que ele tomava vários banhos, se lavava várias vezes, como eu mencionei lá no início do vídeo. E então ele vai se vestir novamente com aquela veste branca de linho puro, uma veste limpa agora, né? Por isso que lá no início eu também mencionei que ele trocava pelo menos 5 vezes de vestes. E ele vai voltar lá no Santíssimo. Por que ele volta aqui no Santíssimo? Ele vai voltar... Lembra que lá no início eu falei que ele tinha 3 grandes entradas? A primeira com incenso, a segunda com o sangue de touro pelos seus próprios pecados. A terceira vez ele entrava com sangue de bode pelo pecado do povo. E agora ele entraria uma última vez, uma quarta vez, para retirar aquela pá que ele tinha deixado com incenso. Então as pessoas muitas vezes não contam essa última quarta entrada, tá? Onde ele entraria ali para tirar essa pá. Mas é interessante porque eu não associaria essa última entrada, porque aqui a expiação já aconteceu. E agora o sumo sacerdote pegava aquelas brasas, ia trazer para fora e jogar elas também fora, sobre a terra.
E então ele tomaria um banho, se vestiria e depois de tudo isso ter sido acabado, é que eles iriam para as festividades. E aí eram 5 dias onde eles tinham um intervalo de preparação para a festa do dia, a festa dos tabernáculos, né? A festa das cabanas. Então no dia 15 se comemorava o dia das cabanas. A partir desse momento que ele encerrava os sacrifícios, então eles partiam para as comemorações, para os preparativos. Então tinha tudo isso também, tá? Então, tudo que eu narrei até aqui é porque eu queria mostrar para vocês, mais ou menos, né, de uma forma bem resumida, como era o processo no dia de Yom Kippur, o dia da expiação, o dia de perdão pelos pecados. Você vai ver que o povo judeu até os dias de hoje comemora essa festa. Lembrando que a igreja precisa comemorar? Não, você precisa entender que na nova aliança essas festas, elas são sombras que elas estão apontando para realidades muito maiores. A realidade da primeira grande convocação, que inclui a festa da Páscoa, dos pães ázimos e das primícias, se cumpriu na primeira vinda de Jesus. A segunda grande convocação, que inclui a festa do Pentecostes, se cumpriu no derramar do Espírito Santo, lá em Atos dos Apóstolos. Agora, a terceira grande convocação, que inclui Festa das Trombetas, no primeiro dia do mês 7. Festa da Expiação, no dia 10 do mês 7. E a Festa dos Tabernáculos, Festa das Cabanas, que é no dia 15 do mês 7. Essas 3 festas, elas estão associadas à segunda vinda de Jesus e ao livro do Apocalipse. Então você vê ali, Festa das Trombetas, apontando para o período em que a igreja vai estar tocando debaixo da unção de Deus, anunciando a palavra de Deus. Tocar trombetas está associado ao falar da palavra de Deus, ao anunciar a palavra de Deus. Durante esses dias, esses 10 dias, porque trombetas não eram tocadas só no primeiro dia, né? Como muitas pessoas associam dizendo, houve toque de trombeta, a igreja foi arrebatada. Não. Durante os 10 dias, até o dia da expiação, era tocada trombetas. Por isso que Paulo vai usar a expressão ao som da última trombeta, porque a última trombeta era lá no dia 10, né? A última trombeta era lá no dia 10. Então, ao som da última trombeta vai acontecer um mistério. Os mortos serão transformados, depois nós, os que estivermos vivos, nós subiremos para o encontro com o Senhor nos ares. Paulo fala disso em 1 Coríntios 15, versículo, se eu não me engano, versículo 22, 23, 24, né? Ali ele começa a declarar o mistério, né? Cristo as primícias, depois nós na sua vinda. Aí lá pelo versículo 51, 52, 53, ele vai falar do mistério da ressurreição, que inclui o arrebatamento, né? E aí, quando você vê em 1 Tessalonicenses 4, do 15 em diante, ele volta a falar sobre isso, onde ele vai citar a passagem do arrebatamento acontecendo. Você vê que 1 Tessalonicenses fala de uma trombeta, você vê que 1 Coríntios fala sobre o som da última trombeta, você lê Apocalipse 11, você vai ver o toque da 7ª trombeta e você vê ali as pessoas ressuscitando para receber galardão. Então você vê que está tudo associado à última trombeta. E essa última trombeta, ela acontece quando? Lá no dia 10. Começava no dia 1º do mês 7 e ia até o dia 10 tocando trombeta, onde o povo fazia passar trombeta sobre a terra, anunciando que as pessoas deveriam se preparar. Por quê? Porque estavam para ser julgados. Segundo a crença judaica, era como se quando o povo começasse a tocar trombeta, Deus descesse à terra para julgar o povo. E os livros seriam abertos, e seria aberto o livro dos justos, dos santos, seria aberto outro livro, que era o livro dos ímpios, o livro dos pecadores, e tinha um outro livro, isso não é o que a Bíblia diz, isso é o que algumas tradições afirmam, né? De como o povo pensava, né? Tinha um terceiro livro que era um livro que não falava nem dos justos nem dos ímpios, né? Nem dos santos e nem dos condenados, mas ele está falando de um terceiro livro onde tinha o restante, né? Se for verdade, a gente pode lembrar
que vai ter a igreja do Senhor, os santos, vai ter os ímpios, aqueles que vão aceitar a marca da besta, aqueles que vão se unir à besta, e vai ter as nações que não fazem parte nem de um nem do outro, mas que vão entrar com vida para o milênio. Se essa tradição for verdade, ela até que faz sentido, né? Mas você vai perceber assim, ó, que durante esses 10 dias eram dias em que o povo tinha que se preparar, e no 10º dia eles tinham que jejuar durante 24 horas. A tradição, muitos judeus vão falar que era durante 25 horas, né? Era pelo menos meia hora antes do dia 10º começar e até meia hora depois do dia 10 começar, encerrar, né? Mas o povo deveria jejuar durante um dia, onde o povo deveria afligir as suas almas, confessar os seus pecados, não deveria trabalhar. Aquele que trabalhasse nesse dia seria eliminado. Os homens não deveriam se achegar a mulheres nesse dia, eles deveriam literalmente afligir a sua alma, tá? Então aqueles que não fizessem isso seriam eliminados do povo nesse dia pelo próprio Deus. Então você vê que era um período onde Deus iria julgar para dizer se o povo recebeu perdão ou não. E esse dia da expiação aponta para o final dos 7 anos da grande tribulação, quando Cristo vai vir, e pouco antes você vê aquelas 7 aspersões de sangue, falando das 7 taças da ira de Deus sendo derramadas sobre a terra. Só depois disso você vê o sumo sacerdote se despindo dessas roupas de sacrifício, se vestindo para o dia, para as comemorações, né? Tá. Então você vai perceber que é justamente depois que é derramado a última das 7 aspersões, depois disso que você vê ali, ó, que os céus são abertos, você vê a Arca da Aliança, né? Nós podemos dizer que ali, depois nessa taça da ira, nessa última taça, é nesse momento provavelmente que vai estar acontecendo o arrebatamento, porque agora os céus foram abertos. Agora o templo de Deus foi aberto. Antes a Bíblia, Apocalipse dizia que ninguém podia entrar até os céus até que se consumasse a última praga da ira de Deus. Agora o céu se abre e se vê a Arca da Aliança no céu. Então quando o céu se abre, é como se a gente visse esse intervalo entre primeiro, segundo e terceiro céu abrindo. Eu vou até tentar abrir aqui para mostrar para vocês. Quando a gente olha desse véu, é como se o 6º selo, e vários textos de Apocalipse, eles estivessem todos alinhados. A gente vai ver isso em Apocalipse, né? Versículo a versículo. 6º selo, está se abrindo os céus agora, se desenrolando como pergaminho para Jesus vir. As pessoas estão vendo o trono de Deus e o Cordeiro para executando a ira de Deus, e você vê o trono de Deus. Quando é que você vê o trono de Deus? Lá na 7ª trombeta, quando consumou-se a 7ª trombeta, tocou-se a 7ª trombeta, e aí você vê o céu se abrindo, se vê a Arca da Aliança. Então perceba que está abrindo esse céu aqui, o céu se recolhendo como pergaminho no 6º selo, e está se abrindo esse véu aqui, aonde parece que o povo que está aqui na terra está vendo esse véu e esse véu aberto, e o povo está vendo a Arca da Aliança, está vendo o Cordeiro, e eles estão vendo a ira de Deus, os últimos flagelos sendo executados, tá? Então, existe um mistério que hoje eu não vou falar dele aqui, eu vou deixar ele bem vago nesse vídeo, porque eu quero abordar isso com mais propriedade quando a gente estiver abordando o Apocalipse versículo a versículo, tá bom? Aqui eu só quis mais ou menos mostrar para vocês como existe uma grande ligação com o dia de Yom Kippur, o dia da expiação, tá? E que também vai narrar os últimos sacrifícios e a vinda do Senhor, né? E arrebatamento da igreja, a volta da igreja junto para a terra, para a batalha do Armagedon, onde você vai ver o sangue vertendo sobre a terra até os freios dos cavalos. Então, basicamente é isso que está acontecendo. E, pelo que me parece, esse intervalo entre o dia da expiação, onde você vê alguns recebendo o perdão nesse dia, por isso que eu não consigo associar e entender como uma igreja pode ser arrebatada 7 anos antes se
o perdão de pecados só é dado aqui no dia da expiação. Se antes disso todo o povo tinha que se humilhar, na verdade. Não tinha gente comemorando, gente dizendo, olha, eu não preciso passar por esse dia da expiação porque eu já estou isento. Né? Eu vou estar lá junto com o sumo sacerdote lá dentro. Eu já estou lá dentro no santo junto com o sacerdote. Eu não preciso passar por esse dia da expiação. Quando você crê num arrebatamento secreto acontecendo 7 anos antes ou 3 anos e meio antes, é como se você cresse. Poxa, eu fui arrebatado, eu já tive o perdão dos meus pecados antes mesmo de se concluir o dia do perdão. Né? É basicamente isso. Então você tira e você acaba descartando muito do que as profecias estão mostrando para nós por meio dessa sombra. Agora, você vai perceber que na visão que nós temos e que eu tenho ensinado nesse canal, é justamente isso, que não tem como acontecer um arrebatamento sem antes se concluir tudo isso que está tipificado no tabernáculo, no dia da expiação, nesses sacrifícios que eles estão narrando e conectados ao livro do Apocalipse. Então existe muita revelação. Então é por isso que eu disse, nós ainda vamos ter vídeos nessa playlist falando sobre os sacrifícios, onde eu vou abordar um pouquinho mais só sobre os sacrifícios. Nós vamos ter aqui vídeo nessa playlist falando sobre as vestes sacerdotais e outras coisas que eu não falei nesse vídeo, vamos ler textos. Nesse vídeo, na verdade, eu só quis fazer um comentário do que acontecia nesse dia da expiação e qual era a rotina de entrada e saída do sacerdote do lugar santo, essa trajetória que ele fazia entre átrio exterior, santo e santo dos santos, tá? E essas 3 entradas no lugar santíssimo. Então basicamente é isso. É só depois que se concluía isso que você vê que eles iam começar a se preparar para a festa dos tabernáculos. Tabernáculos aponta para a Nova Jerusalém. Tabernáculos aponta para milênio, tá? Aponta para as bodas do Cordeiro, tá? Que muitas pessoas dizem que as bodas é 7 anos no céu. Não, bodas está apontando justamente para milênio, justamente para a Nova Jerusalém. As bodas estão apontando para isso. Lembra lá de Apocalipse, quando diz assim, ó, que um anjo que tinha uma das 7 taças levou João até um alto monte e diz, olha, e aí ele vê uma nova Jerusalém descendo do céu, ataviada como uma noiva para o seu noivo. Veja que a noiva está ataviada para o noivo, é Nova Jerusalém, é milênio. Não existe uma boda sendo comemorada de casamento 7 anos antes, enquanto não se concluiu, enquanto o povo, na verdade, deveria estar ainda se humilhando. Né? Não existe isso, irmãos. Tá? Não existe. Então, o que eu quero mostrar para vocês é, bodas aponta para milênio, aponta para Nova Jerusalém. Tem muitas questões que a gente vai abordar disso só lá no Apocalipse, versículo a versículo, tá? Quando a gente encerrar essa série do tabernáculo. Mas é importante você ter tudo isso em mente se você quiser compreender o livro do Apocalipse, tá bom? Então, não li nenhum texto hoje porque eu quis apenas descrever para vocês o que estava acontecendo no dia da festa da expiação, o Yom Kippur, o dia do perdão, tá? Onde muitas pessoas seriam perdoadas, muitas pessoas alcançarão a redenção eterna e muitas pessoas serão julgadas, tá? Muitas pessoas serão condenadas nesse dia, tá? E você vê que provavelmente esse intervalo que tem de 5 dias entre a festa da expiação e a festa das trombetas, provavelmente é onde deve se encaixar aquele texto de Daniel que fala sobre os 1290, 1335 dias antes da entrada no milênio, né? Que tem esse pequeno intervalinho que a gente também vai ver lá no nosso estudo sobre o Apocalipse, versículo a versículo, e eu vou abrir um vídeo só para falar sobre esse intervalo de tempo, onde eu acredito que deve estar acontecendo nos 1290, que é um período de 30 dias a mais, né? Deve estar acontecendo ali o Armagedon, aquela batalha onde Cristo saiu do Santíssimo, ele está voltando para a Terra, e ele vai pisar as nações que se associaram à besta. E os 1290, 1335,
no meu entendimento, eu acredito que está acontecendo o tribunal de Cristo, que não é o mesmo tribunal do trono branco, né, que acontece depois do milênio. O tribunal de Cristo acontece antes do milênio, o tribunal do trono branco acontece após o milênio, tá? No meu entendimento, eu creio que o trono de Deus está nos dois. Já tenho vídeo falando disso aqui no meu canal. Você vê o trono de Deus sempre, quando você vê o livro do Apocalipse, você vê o trono de Deus e o Cordeiro, o trono de Deus e o Cordeiro, e você não vê eles separados, tá? Até porque você vê o Cordeiro sentado no meio do trono de Deus. E aqui você vê justamente, olha que interessante, você vê nesse tribunal sendo colocado diante do sumo sacerdote os bodes à esquerda e as ovelhas à direita. Lembra do dia da expiação? Se a sorte caísse sobre o bode da esquerda, significava juízo, e sobre o bode da direita, significava perdão, significava a bênção, a graça de Deus. Era o entendimento, né, que o povo tinha, que se caísse sobre a direita era bênção, se caísse sobre o da esquerda significava juízo. Você vê que Jesus está contando isso, que por ocasião da vinda do Senhor, quando ele vier na glória do seu Pai, olha, Cristo vindo na glória do seu Pai, o Filho do Homem vindo na glória do seu Pai, ele vai reunir todo mundo diante dele e você vai ver uns para a esquerda, outros para a direita, né? Então tu vê que existe toda essa associação, toda essa ligação com o dia da expiação, com a vinda do Senhor e tudo mais acontecendo nesse dia. Tá? E esse dia aponta para o final da última semana de Daniel. Tá? Eu falei muito, irmãos, falei bastante coisa. Espero que você tenha conseguido associar um pouquinho do que eu falei com você, com o entendimento que você já tem das Escrituras. Desejo, irmãos, de verdade que você compreenda um pouco mais. Se você não conseguiu gravar tudo, volta lá, assiste de novo. Esse vídeo vai ficar gravado, tem muita coisa para você entender. Assiste toda a série do Tabernáculo que vai estar liberada aqui no canal, na playlist que está no comentário fixo e na descrição do vídeo. E eu quero pedir para você, se você não é inscrito, se inscreve nesse canal, ativa o sininho para receber todas as notificações, deixe o seu like. E eu quero pedir para você, não se esquece de comentar. Comenta o que você achou, se esse estudo tem sido uma bênção, se ele tem edificado a sua vida, se tem feito você compreender ou saber de informações que talvez você nunca tinha reparado ao ler as Escrituras. E eu também quero te fazer um convite todo especial. Se você sentir no coração, se o Espírito Santo mover o seu coração, eu quero convidar você para pensar na possibilidade de se tornar membro desse canal, um apoiador desse ministério de ensino da palavra, onde você vai estar abençoando a minha vida e fazendo com que eu tenha mais tempo para poder me dedicar ao ensino da palavra. Então, desde já, muito obrigado por tudo, um abração e até o próximo vídeo.